Na curadoria dessa semana, o fim da taxa das blusinhas e o impacto no varejo. O debate em torno da originalidade na moda brasileira, com comentários até de Lipovetsky. A Copa do Mundo, a moda e as marcas que estão aproveitando de forma original esse momento. O aplicativo de provador virtual que viralizou, tudo isso e muito mais com direito à indicação de uma marca brasileira que vem articulando cultura popular e design e transformando em acessórios belíssimos. Bem-vindo ao Trend Shot, curadoria e análise do que está acontecendo no mundo da moda. Eu sou Amanda Andreasa e o shot de hoje começa agora. Quase 2 anos depois da implementação da chamada taxa das blusinhas, o governo revogou na semana passada o imposto de importação de 20% sobre compras internacionais de até $50. A isenção já entrou em vigor e o impacto no mercado foi imediato. As ações de grandes varejistas brasileiras como C&A, Renner e Riachuelo registraram queda logo após o anúncio. Essa notícia vai muito além de uma decisão tributária. Ela expõe um desequilíbrio estrutural que o varejo brasileiro enfrenta há muitos anos. Segundo o FFW, antes da medida, o Brasil recebia mais de 18 milhões de encomendas internacionais por mês. Com a taxação, esse número caiu para cerca de 11 milhões. Na prática, a taxa funcionava como uma tentativa de reequilibrar uma disputa estruturalmente desigual da concorrência entre Shein, Shopee e o varejo nacional, o que opera com custos estruturalmente diferentes. São encargos trabalhistas, carga tributária, produção local, folha de pagamento e muitos outros impostos que aumentam essa conta. O CEO da Riachuelo virou manchete ao propor a troca do apelido para incentivo chinês, explicando que a escolha das palavras importa para passar a mensagem ao consumidor. Abre aspas. Quando se fala em taxa das blusinhas, parece que estamos discutindo apenas um imposto sobre moda, e não é isso. O ponto central é a falta de igualdade tributária entre quem produz, emprega e investe no Brasil, e plataformas internacionais que operam com uma carga tributária muito menor. Fecha aspas. Mas o impacto não para nas grandes varejistas. Marcas independentes e médias confecções também competem pelo mesmo consumidor. Só que ainda sem a escala, a operação globalizada e a estrutura de custos que impulsionam plataformas asiáticas. Aqui a gente tem um bom exemplo de como a população brasileira e a pressão popular falou mais alto. Embora a decisão tenha sido amplamente criticada pelo mercado de moda, e obviamente com razão, a pressão popular falou mais alto, especialmente em um contexto de ano eleitoral, né? Desde o início, quando a taxação entrou em vigor, ela sofreu forte rejeição da maior parte da população brasileira. E é justamente aí que fica evidente o quanto o setor da moda depende de políticas estruturais e esse apoio estatal para conseguir competir de fato em condições minimamente equilibradas, porque na prática a disputa é desproporcional. Claro que existem caminhos estratégicos possíveis que a gente poderia começar a discutir para traçar algumas alternativas para superar esse problema. E a gente poderia citar a questão de diferenciação, de autoria, experiência de marca, esse relacionamento com o consumidor. Existem algumas formas da gente tirar essa pressão em volume e começar a ganhar em termos de preço e valorização. Mas construir estratégias de longo prazo vem se tornando muito difícil a partir do momento em que as políticas mudam de acordo com os interesses momentâneos. Em vez de priorizarem investimentos, previsibilidade e incentivo ao mercado nacional, a gente acaba ficando com essa instabilidade e não sabendo exatamente aonde apostar as fichas. Se a moda brasileira tivesse um fumódromo, hoje ele estaria em chamas. Eu que não vou perder esse tititi, nem que eu vá de fumante passivo. Na última semana, as redes sociais foram tomadas por centenas de publicações sobre referências e possíveis cópias na moda brasileira, depois que um artigo de opinião da jornalista Renata Brosina, publicado na Folha de São Paulo, analisou os desfiles da Rio Fashion Week. E, como observou o jornalista André Duval, para além do tititi, porque esse episódio rendeu muita fofoca e comentários, ele também abriu espaço para um debate mais profundo sobre criação, repertório e crítica de moda no Brasil. Vamos ir ao artigo. Ele apontou semelhanças entre coleções apresentadas no Rio Fashion Week por Missy, Isabella Capeto e Osklen e criações de marcas internacionais como Chanel, Bottega Veneta e Gucci.
Isso rapidamente ganhou uma escala e desencadeou uma série de respostas. Iron Martin, que é o fundador da Missy, respondeu com uma réplica também na Folha. Ele apontou o que a crítica deixou de lado, que eram os processos artesanais, todo o repertório local e os profissionais que desenvolvem essas técnicas há décadas, muitas vezes antes de serem legitimadas internacionalmente. Como reportou o Metrópole, Martim afirmou que reduzir esse processo autoral a uma suposta inspiração é apagar décadas de trabalho manual, pesquisa material e conhecimento local. A Bazar ouviu Lipovetsky, que é um filósofo francês e autor de O Império do Efêmero, uma das principais referências nos estudos de moda, durante a sua passagem aqui pelo Brasil para palestrar no São Paulo Innovation Week. A leitura que o filósofo fez ajuda a ampliar esse debate. Segundo ele, a cópia não é um fenômeno novo. Ela faz parte da própria lógica de moda há séculos. E, paradoxalmente, quanto mais uma marca é copiada, mais seu desejo e prestígio parecem ser reafirmados. Mas Lipovetsky também aponta uma mudança importante. Antes, a cópia tentava se passar pelo original. Hoje, muitos consumidores compram os dupes conscientemente. A marca continua tendo valor, mas já não ocupa um lugar tão intocável. Ainda assim, ele não relativiza a questão. Para o filósofo, o que sustenta uma marca no longo prazo não é a proteção contra cópias, mas a sua capacidade contínua de criar, renovar e produzir desejo. E eu estava conversando com uma amiga sobre esse assunto, que, além de amiga, ela é pesquisadora de moda, minha colega de profissão, e a gente concordou com Lipovetsky que, afinal, a cópia, em algum nível, faz parte do próprio sistema de moda. Uma vez que, sem repetição, releitura e circulação de referências, não existiria tendência. Mas vale pontuar aqui que existe uma diferença entre referência e reprodução literal. E nesse contexto, especialmente em um momento dessa retomada do Rio Fashion Week e dessa atenção internacional voltada ao Brasil, seja ainda mais importante que as marcas aprofundem seus próprios códigos criativos e narrativas autorais, justamente para evitar brechas que enfraqueçam a potência do trabalho apresentado. E de todas as referências levantadas nesse debate, se é cópia, se não é, uma delas me pareceu particularmente difícil de defender, que foi o fio dental apresentado pela Osklen, que é praticamente idêntico à peça usada por Kate Moss no desfile de estreia do Demna para Gucci. Para mim, esse foi totalmente desnecessário. E me contem, o que vocês acham sobre tudo isso? Como a nossa terceira notícia do dia, a gente vai falar sobre a Copa do Mundo e a moda. Esses grandes eventos esportivos, como a Copa, Olimpíadas e por aí vai, sempre movimentaram o mercado de moda porque eles geram um fenômeno coletivo de desejo. Eventos culturais de escala global concentram níveis de atenção que dificilmente são alcançados pelos calendários tradicionais da moda. A Copa do Mundo reúne simultaneamente audiência massiva, cobertura internacional e alto engajamento do público. O ciclo de consumo ligado à Copa do Mundo já começou. E, em paralelo a isso, o Brasil Core, que é esse Brasil no centro das atenções internacional, ele vem circulando em coleções globais e mostra que a estética nacional passou a operar como código cultural com valor de mercado próprio, para além do calendário esportivo, potencializando qualquer ação realizada nessa época. Então, são duas grandes potências, a Copa do Mundo e o Brasil em evidência, como uma janela de oportunidade para a gente trabalhar algumas estratégias. A gente tem algumas marcas brasileiras que já estão aproveitando essa janela com lançamentos de coleções cápsulas dedicadas ao Brasil ou com uma característica trazendo as cores, né? Então a gente tem a Patibô, que lançou uma coleção cápsula, a Calma São Paulo também, a coleção da Welcome Rio, que conectou o futebol e a identidade carioca, tá belíssima a coleção, souberam articular muito bem as referências. E além das coleções cápsulas, tem outro ponto também que vem sendo abraçado pelas marcas. Como reportou o Fashion Network, jogadores passaram a ocupar um espaço cada vez mais nas estratégias de moda global. Temos aqui o exemplo do atacante do Real Madrid. Eu não vou tentar pronunciar o nome dele, porque eu achei muito difícil. Então, jogadores de futebol ou amantes do futebol, vocês saberão quem ele é. O que eu posso afirmar é que ele é muito famoso por ser o atacante do Real Madrid. Mas ele foi estrela da campanha de verão da Dior.
Vinícius Júnior também assinou com a Havaianas como embaixador global e o Rafinha também está nesse jogo representando a Calvin Klein. Então a gente percebe que são diferentes estratégias aproveitando dessa janela do maior evento global esportivo. E mesmo para quem não construiu uma estratégia pré-torneio, como uma coleção ou alguma campanha específica, ainda consegue ativar esse repertório de forma relativamente simples. Trazer o verde e amarelo para a vitrine e combinar a camisa da seleção com elementos de moda urbana ou alfaiataria também é uma forma de transformar esse produto em narrativa. E na comunicação, talvez aqui o ponto mais importante seja entender que o gancho não precisa ser o futebol em si, mas pode ser o pertencimento, a identidade ou até uma ideia contemporânea de brasilidade. So everything she puts on, it just becomes cool right away. She just has this talent where anything she throws on her body is cool. Quem aí foi impactado pelo Doji, que é um aplicativo de provador virtual que usa inteligência artificial para criar um avatar super realista do usuário a partir de selfies e fotos do corpo inteiro enviadas. O legal do aplicativo é que com ele a gente consegue experimentar looks e explorar diferentes estilos sem o limite financeiro ou geográfico. Gente, se alguém testou, me conta o que tá achando, mas eu estou viciada, é muito legal ficar provando diferentes looks e entendendo como aquilo fica no corpo. Além do aplicativo estar entregando uma experiência bem diferente, ele também é muito rápido e muito ágil. Segundo a Exame, na manhã seguinte do Met Gala, que aconteceu há umas 2 semanas atrás, o look usado pela Hailey Bieber da Yves Saint Laurent já estava disponível para provar no aplicativo. Mas para além dessa oportunidade de provar diferentes peças e combinações, o aplicativo trouxe uma discussão em torno de como a moda trata o corpo. Conforme reportou o FFW, o app produz avatares que afinam o rosto, simetrizam traços e uniformizam a silhueta de forma sistemática. O resultado é uma versão do usuário que a plataforma considera mais apresentável e que frequentemente não corresponde ao corpo real de quem está na outra tela. Assim que tu entra no aplicativo, tu já consegue perceber essa padronização dos corpos e da aparência dos avatares criados. Mas, para além dessa discussão, tem 2 movimentos que merecem a nossa atenção a partir desse lançamento e dessa viralização. O primeiro ponto é entender que esse interesse do consumidor por experimentar a peça antes da compra, ele realmente existe. Essa fricção, está sendo discutida dentro do mundo do e-commerce há muitos anos e a partir do avanço tecnológico, a inteligência artificial começa a resolver esse problema com qualidade suficiente para de fato interessar o consumidor a estar provando e experimentando por ali. E o segundo ponto é perceber esse erro computacional embutido em adotar essas tecnologias, Se tu é uma marca que sempre vem pautando e construindo um discurso de diversidade e representatividade em termos corporais e entrega de valor, é importante também estar confiante o bastante de apostar em uma tecnologia que vai entregar isso para o consumidor final também. E para finalizar esse tema do aplicativo, para além dessa diversão de provar diferentes peças e formatos e estilos, o aplicativo vem servindo como vitrine de descoberta para marcas independentes. Algumas marcas brasileiras como Marina Bitu, Missy e Dendenzeiro já estão disponíveis no app, oportunizando serem descobertas globalmente. E agora, a gente passa para as nossas notícias da semana mais bullet points, mas para vocês ficarem atualizados. E vamos começar com a collab entre Renner e Guaraná Antártica. Eles lançaram uma coleção para vestir o torcedor com um estilo inconfundivelmente brasileiro. Segundo a CMO das lojas Renner, as 2 marcas fazem parte do nosso cotidiano e estão presentes em momentos de convivência, celebração e identidade emocional. A escolha da parceria, explica ela, partiu de uma conexão genuína entre esse refrigerante e a cultura do país, um território que também é central para a rede varejista. Para marcar a sua chegada no Brasil, a H&M convidou o fotógrafo brasileiro Rafael Pavarotti para uma campanha centrada na diversidade e na energia do Rio de Janeiro. A campanha é feita de retratos de pessoas que dão vida à capital, cada uma com a sua própria interpretação de estilo, inspirada pelo espírito eclético da cidade. A semana que passou também ficou marcada pelas apresentações das coleções Cruz
da Dior e da Gucci. Jonathan Anderson trouxe a coleção da Dior desfilada em Hollywood. Segundo críticas da Marie Claire, Anderson imaginou uma mulher que vai a Los Angeles para se reinventar e construiu uma coleção que parece o prazer de se tornar outra pessoa. Já o Demna trouxe a sua coleção desfilada na Times Square, em Nova York. O conceito ele até foi batizado de Gucci Core, numa aposta em trazer uma coleção mais comercial. Segundo o próprio estilista para a WWD, 90% da coleção é composta por clássicos do guarda-roupa que a Gucci simplesmente não tinha, e 10% de peças mais sazonais e fashion. Nessa semana vai estar acontecendo em São Paulo a BF Show, a maior feira calçadista da América Latina, que conta com cerca de 350 marcas brasileiras expondo seus produtos e uma estimativa de até 12 mil visitantes passeando pela feira. E agora eu trago uma notícia que ela pode ser um pouco polêmica. Segundo a WWD, o jeans skinny está de volta. As passarelas do outono de 2026 trouxeram referências de grandes marcas como Dior e Gucci, que amparam o retorno dessa silhueta. A gente viu a moda há muitos anos falando sobre uma estética mais oversize, e é normal quando a gente chega no pico de alguma coisa, o completo oposto vira à tona. Então é por isso que agora a gente vai começar a ver uma estética um pouco mais ajustada ao corpo, e a calça skinny é uma grande protagonista desse momento. E para fechar o nosso episódio de hoje, eu trouxe uma marca que representa o que a moda brasileira faz de melhor quando ela não está tentando parecer outra coisa, que é a Dua, uma marca baiana fundada por Camila Oliveira ao lado de sua mãe, Nádia. Elas criam acessórios feitos à mão com referências estéticas da Bahia, da cultura popular e todo esse repertório visual da região. E a marca consegue articular essas referências com uma visão contemporânea e de design que traz umas peças muito icônicas e que, assim, ó, fica aqui a minha dica para vocês entrarem no Instagram e olharem com os olhos de vocês, tá? Um trabalho belíssimo. E aqui eu finalizo o shot de hoje. Se ele fez sentido para ti, compartilha com teu colega de trabalho, posta no Instagram, marca a gente, é muito importante. Quero contar para vocês também que esse episódio teve o apoio do Cindy Lojas Gravataí, que é um parceiro nosso. Então, muito obrigada, Cindy Lojas. E para você que acompanhou até aqui, eu espero vocês no próximo shot. Um beijo!